Bem-vindos ao canal Além do Medo. Aqui falamos sobre crimes reais, misteriosos e casos sobrenaturais. Nos anos 90, os Estados Unidos enfrentavam uma série de questões sociais e raciais que permeavam todos os aspectos da vida norte-americana. Tensões raciais, debates sobre justiça criminal, desigualdades econômicas e mudanças demográficas estavam em destaque, moldando a paisagem social e política daquele país. Nesse cenário caótico, em 1994, um crime em especial parou toda uma nação. O.J. Simpson, um dos maiores jogadores da NFL, a Liga Nacional de Futebol Americano, foi acusado de ter matado sua ex-mulher, Nicole Brown, e o amigo dela, Ron Goldman. O julgamento foi assistido por mais de 20 milhões de pessoas e até hoje é alvo de debates e discussões. Seria O.J. Simpson vítima de um sistema racista e injusto, onde a cor da pele determina o seu destino, ou apenas um exemplo de uma celebridade que escapou da justiça devido à sua influência e privilégio? No vídeo de hoje, vamos falar sobre o julgamento do século, o povo contra O.J. Simpson. Mas para entendermos melhor sobre o caso de O.J. Simpson e a proporção que ele tomou, primeiro precisamos entender quem foi O.J. Simpson e qual a sua relevância para o povo norte-americano. Orenthal James Simpson nasceu em 1947 na Califórnia. Ainda bem jovem, O.J. começou a se destacar como jogador de futebol americano na época em que fazia faculdade. Ele estudava na USC, Universidade do Sul da Califórnia. Considerado um dos melhores jogadores da universidade, ele foi a primeira escolha no draft da temporada e começou a jogar pelos Buffalo Bills em 1968. Na época, O.J. já era casado. Ele e Margaret Whitley se casaram em 1967. Durante a carreira, seus números foram incríveis. Apesar de nunca ter ganho um Super Bowl, O.J. tem recordes que nunca foram quebrados até hoje. Em 1973, ele se tornou o primeiro running back da NFL a superar a marca de 2.000 jardas terrestres em uma única temporada, e fez isso em apenas 14 jogos. Nesse mesmo ano, ele foi considerado o jogador mais valioso da NFL. Em 1979, ele se aposentou, enquanto jogava pelos 49ers. Mas O.J. não era só um excelente jogador de futebol americano. Seu carisma e personalidade cativante tornaram O.J. um ícone para os Estados Unidos. Depois de se aposentar nos esportes, ele seguiu uma carreira de ator, fazendo participações especiais em alguns filmes e estrelando alguns comerciais de TV. O.J. se tornou um garoto propaganda da Hertz, uma locadora de carros. Era a primeira vez que um homem negro ocupava o posto de garoto propaganda em uma grande empresa nacional. Ele também era comentarista esportivo e estava sempre presente em programas de TV. O.J. era engraçado, simpático e sabia se portar diante das câmeras, uma figura familiar e bem ativo nas causas sociais. Todo esse conjunto de fatores fizeram com que O.J. tivesse a admiração do povo norte-americano, mas havia um lado que O.J. fazia questão de esconder. Nicole Brown nasceu em 1959 em Frankfurt, Alemanha, e tinha 4 irmãos, sendo 3 irmãs e um irmão. Nicole era descrita pelos amigos e pela família como uma mulher muito bonita que chamava atenção por onde passava. Ela era simpática, bastante sociável, que fazia com que ela sempre estivesse rodeada de amigos. Nicole gostava bastante de esportes e tinha um certo interesse por moda e design. Em 1977, aos 18 anos, depois de terminar os estudos no colégio e em busca de uma certa independência, Nicole resolveu arrumar um emprego. Ela começou a trabalhar como garçonete em uma boate chamada The Daisy, em Beverly Hills. Foi nessa mesma boate que Nicole conheceu O.J. Segundo relatos dos próprios amigos e familiares que acompanharam esse relacionamento na época, foi amor à primeira vista, algo extremamente avassalador. Mesmo O.J. sendo casado na época, os dois começaram a sair,
mas somente em 1979, 2 anos depois, O.J. se divorciou de sua primeira esposa. Nos vídeos de família, Nicole e O.J. sempre apareciam sorrindo, dando risadas e brincando um com o outro. O casal parecia se dar muito bem. Em 1985, os dois decidem se casar, e nesse mesmo ano, nasce Sydney, a primeira filha do casal. Mais tarde, em 1988, nasce Justin, o caçula. A família de Nicole ficou bem próxima de O.J. Ele participava de todos os eventos e comemorações que a família de Nicole fazia. Mas apesar da imagem de família perfeita que era mostrada nos vídeos, nem tudo estava indo bem com o casal Simpson. Nos anos 90, a internet ainda não possibilitava a proximidade que temos hoje com pessoas famosas. Todas as notícias e acontecimentos eram veiculados em revistas e jornais, e era praticamente impossível os fãs saberem como era a rotina de um dos casais mais famosos dos Estados Unidos. Até que em 1994, uma notícia pega todos de surpresa. O.J. e Nicole iriam se divorciar. Ela disse que diferenças irreconciliáveis foram os motivos da separação. Mais tarde, descobriram que O.J. era extremamente violento através de um diário escrito por Nicole. Ela fazia recorrentes ligações para a polícia, dizendo que O.J. estava descontrolado. É possível ouvir gravações dessas ligações, onde Nicole pede socorro e O.J. grita ao fundo. Foram feitas mais de 60 ligações para a polícia, até que Nicole resolvesse de fato se separar de O.J. Amigos de Nicole diziam que depois de um tempo, O.J. não deixava que eles a vissem, dizendo que ela estava indisposta. Muitas vezes, as marcas das agressões eram visíveis, mas ela inventava desculpas, dizendo que havia caído ou batido em algum lugar. Infelizmente, Nicole acreditava que O.J. pudesse mudar. Além disso, ela relatava no diário que gostaria de voltar aos velhos tempos, onde a família era feliz e gostaria que os filhos crescessem com um pai por perto. O que Nicole ainda não sabia era que O.J. jamais iria aceitar essa separação. Ela informou que ele poderia ver os filhos a cada 15 dias e se mudou para South Bend Drive, em Brentwood, Los Angeles. No dia 12 de junho de 1994, Sydney, a filha mais velha do casal, faria uma apresentação de dança na escola. Todos foram assistir. No final da apresentação, O.J. procurou Nicole, mas ela disse que não gostaria de falar com ele naquele momento. O.J. não gostou. Depois, ela foi comemorar com os filhos e a família em um restaurante chamado Mezzaluna. Foi um dos primeiros eventos de família em que O.J. não foi convidado. Era um restaurante onde ela ia sempre e acabou fazendo amizade com um dos garçons, Ron Goldman. Ron era um rapaz atlético, tinha seus 25 anos e lutava karatê. Eles tinham uma relação bastante próxima, mas Nicole nunca disse se eles chegaram a ter algo além de amizade. Naquela noite, Ron não atendeu a mesa de Nicole. Depois do jantar, ela levou as crianças para o Ben Jerry's, uma sorveteria bastante conhecida nos Estados Unidos, e logo em seguida, partiram para casa. Por volta das 21h37, a mãe de Nicole não encontra os seus óculos. Nicole liga para o restaurante e pergunta se os óculos estavam lá. Por sorte, o gerente acha os óculos caídos no meio-fio, logo na entrada do restaurante. Ele avisa Nicole que encontrou os óculos e que ela poderia ir buscá-los. Mas Ron Goldman, o garçom, se oferece para ir levá-los até a casa de Nicole, depois do expediente. O endereço ficava relativamente próximo e ele passaria pelas proximidades de qualquer forma. Às 21h50, Ron saiu do seu trabalho sentido à casa de Nicole. Por volta das 22h15, vizinhos relataram ouvir um barulho estranho. O bairro era bastante tranquilo e seguro, e crimes ou acidentes eram praticamente inexistentes por lá. Por volta da meia-noite, um vizinho notou que o cachorro de Nicole estava parado em frente ao portão da casa e latindo bastante. Quando o vizinho se aproximou, ele conseguiu ver um corpo no chão. Imediatamente, ele acionou a polícia. Quando os policiais chegaram, eles se depararam com um banho de sangue. Havia um corpo feminino caído de bruços, próximo aos degraus da escada.
era Nicole. O chão estava coberto de sangue. Do outro lado, dentro de um cercado, outro corpo estava caído e também coberto de sangue. Dessa vez um homem. Era Ron Goldman. Os policiais resolveram entrar na casa, pensando que ainda pudesse haver algum suspeito ou evidências, mas o que eles encontraram foram os 2 filhos de Nicole ainda dormindo. Quem havia feito isso fez enquanto as 2 crianças estavam dormindo a poucos metros de distância. Na casa, nada havia sido roubado. Os peritos constataram que Nicole e Ron haviam sido esfaqueados. Nicole tinha 3 perfurações e um corte no pescoço, e um hematoma na cabeça. Ron também tinha perfurações pelo corpo e nas mãos, indicando que ele havia tentado se defender. Além disso, Ron tinha uma perfuração na coxa, o que é bastante incomum em ataques como esse, mas que talvez indicasse que ele tentou dar um chute no agressor, já que ele lutava karatê. Nas costas de Nicole havia um hematoma recente. Segundo os peritos, o assassino esfaqueou Nicole e foi surpreendido por Ron. Os 2 entraram em luta corporal, mas o assassino também conseguiu matar Ron. Depois, ele voltou até o corpo de Nicole, pisou em suas costas e a puxou pelos cabelos. Por fim, ele cortou a garganta dela tão profundamente que a faca chegou a encostar na espinha. Na cena do crime, os policiais encontraram uma luva de couro da mão esquerda, tamanho extra grande, um boné azul e o envelope com os óculos da mãe de Nicole. Em direção à rua, os policiais notaram um rastro com gotas de sangue. Aparentemente, o assassino havia se ferido. Assim que os investigadores confirmaram que um dos corpos se tratava de Nicole, eles se dirigiram até a propriedade de O.J. para notificá-lo do assassinato para que ele pudesse ficar com os filhos. Eles tocaram o interfone e esperaram cerca de 30 minutos, mas ninguém apareceu. O.J. não estava em casa. Naquela noite, ele havia ido para Chicago. O.J. iria participar de uma convenção da Hertz, empresa que ele era garoto propaganda. Na noite do assassinato, ele tinha um voo noturno para Chicago. O voo estava marcado para as 23h45. Uma limusine foi buscá-lo em casa por volta das 22h40. O motorista tocou o interfone, mas ninguém atendeu. Com medo de perder o horário, o motorista começou a ligar para o seu chefe, informando a situação. Nesse momento, ele viu uma sombra entrando na casa, o que mais tarde ele testemunharia ser alguém grande, provavelmente da mesma altura e porte físico de O.J. Depois de vários minutos, O.J. sai pela porta da frente, dizendo que havia dormido demais. O motorista também testemunharia que naquela noite, O.J. parecia estar muito agitado. Ele estava com 3 malas e uma mochila. O motorista colocou as 3 malas no porta-malas, mas O.J. não quis que ele pegasse na mochila, insistindo que ele mesmo a levaria. Mas naquela noite, O.J. embarcou no avião apenas com 3 malas e sem nenhuma mochila. Ao olhar ao redor com mais calma, os policiais notaram que havia um Ford Bronco branco parado em frente à casa, mas ele estava mal estacionado, não estava paralelo ao meio-fio, como se alguém tivesse chegado às pressas. Quando se aproximou do veículo, o investigador notou marcas de sangue na maçaneta. Também havia um rastro de sangue seguido para dentro da propriedade. Os policiais então invadiram a casa e, em uma rápida checagem na área externa, encontraram uma luva de couro da mão direita manchada com sangue. A luva fazia par com a que havia sido encontrada na cena do crime. Naquele momento, O.J. se tornava suspeito da morte de Nicole Brown e Ron Goldman. As notícias começaram a se espalhar e as pessoas estavam ansiosas e preocupadas com toda a história. Tudo era televisionado e a todo momento uma nova especulação vinha à tona. No dia seguinte, a polícia de Los Angeles deu um prazo para que O.J. se apresentasse às autoridades, mas isso não aconteceu. Ao invés disso, ele protagonizou uma das cenas mais famosas de todos os tempos na história da TV mundial. O.J. começou uma fuga pelas estradas da Califórnia a bordo do Ford Bronco. Toda a perseguição foi televisionada ao vivo, mas não era O.J. quem dirigia o carro, e sim o seu amigo Al Collins. Durante parte da perseguição, ele disse à polícia que O.J. estava no banco de trás com uma arma apontada para a cabeça.
dezenas de viaturas e helicópteros acompanhavam O.J. e Al, que estranhamente dirigia dentro da velocidade permitida. Enquanto isso, uma multidão se formava nos acostamentos e nos viadutos, esperando que O.J. passasse para que pudessem gritar e acenar para ele. A multidão gritava "Go, O.J., go!" em referência ao slogan que ele utilizava nos comerciais da Hertz. Al Collins disse que O.J. se entregaria assim que falasse com sua mãe. Horas depois, ele foi detido e levado sob custódia. Na delegacia, um dos investigadores nota que o dedo de O.J. tinha um corte consideravelmente grande. Ao ser questionado, O.J. disse que esse corte havia sido feito em Chicago. Ele tinha ficado nervoso com a notícia da morte de Nicole e quebrou um copo, que teria ocasionado o corte. Esse ferimento era na mesma mão em que o assassino teria se ferido durante o ataque, de acordo com as gotas de sangue encontradas na cena do crime. No dia 24 de janeiro de 1995, começava o julgamento do século. A promotoria acusava O.J. Simpson de ter assassinado Nicole Brown e seu amigo Ron Goldman, e fazia isso com base em inúmeras evidências. Tantas evidências que seria muito difícil O.J. se livrar da acusação. Mas o excesso de confiança é como uma faca afiada, poderosa, mas perigosa em mãos que não sabem manipulá-la. Do outro lado, ou tinha o que chamavam de Dream Team de advogados, sendo o principal Robert Shapiro. Também fazia parte do time de advogados de O.J. Robert Kardashian, pai das hoje mundialmente famosas Kardashians. A promotoria vinha com uma argumentação extremamente robusta, pautada em evidências e provas materiais que ligavam O.J. à cena do crime. Primeiro, no carro de O.J., o Ford Bronco, foram encontradas manchas de sangue no exterior e interior do carro. O sangue era de Nicole Brown e Ron Goldman. Além disso, fibras de tecido foram encontradas dentro do veículo. Essas fibras eram compatíveis com as roupas das vítimas, sugerindo que houve algum tipo de contato. Somente isso já seria uma prova bastante robusta que indicava que O.J., Nicole e Ron tinham em algum momento estado juntos naquela noite, mas a promotoria tinha uma prova ainda mais forte. O sangue encontrado na cena do crime foi analisado e, após um teste de DNA, a equipe constatou que havia o sangue de 3 pessoas no local: Ron, Nicole e O.J. Além disso, a promotoria ainda tinha o par de luvas, onde uma delas havia sido encontrada na cena do crime e o outro encontrado na propriedade de O.J., jogada em um corredor na lateral da casa. O diário de Nicole, onde ela relatava os inúmeros abusos e violência doméstica que sofria, também foi usado como prova. A promotoria estava certa da vitória, mas eles esqueceram de um pequeno detalhe: os jurados. Como qualquer tribunal do júri, a promotoria e a defesa precisam convencer os jurados da culpa ou da inocência do réu. Tão importante quanto as provas é a narrativa que cada lado vai contar para fazer com que os jurados entendam que aquela versão faz sentido. E foi nesse ponto que a defesa foi cirúrgica, trazendo todo o contexto social para dentro do tribunal e aproveitando diversos erros da promotoria. As provas eram muito fortes e tinham o DNA de O.J. na cena do crime. Qualquer outra equipe de advogados iria sugerir uma espécie de acordo, que O.J. confessasse e depois corresse atrás de algum tipo de atenuação de pena, mas não o Dream Team de advogados de O.J. Simpson. Mas então, como rebater provas tão fortes? O método utilizado pela defesa foi simples, mas muito inteligente. Quem poderia garantir que as provas apresentadas eram confiáveis? Nos anos 90, a polícia de Los Angeles era conhecida por ser extremamente corrupta e foi acusada por diversas vezes de ser racista, agindo de maneira violenta e arbitrária contra negros. Nas ruas, a divisão entre quem achava O.J. inocente ou culpado só refletia ainda mais esse cenário de divisão racial pelo qual os Estados Unidos passava. A maioria dos brancos achava que O.J. era culpado, enquanto a maioria dos afrodescendentes
achava que O.J. era inocente. Os jurados, em sua maioria, eram afrodescendentes e mulheres, e a defesa soube como explorar isso em favor de O.J. Segundo a tese da defesa, não havia sangue de O.J. na cena do crime, nem sangue de Nicole e Ron no carro de O.J., e sim que os testes de DNA foram manipulados pela polícia de Los Angeles e contaminados de alguma forma para que O.J. fosse incriminado injustamente por conta de sua cor. Ainda segundo a defesa, a polícia de Los Angeles teria plantado a luva encontrada na cena do crime na propriedade de O.J. Eles também argumentaram que O.J. já não estava na sua melhor condição física e não podia lutar com um homem de 25 anos em plena forma física. Segundo a defesa, Ron teria condições de ter reagido ao ataque se ele fosse feito por O.J., mesmo ele estando armado com uma faca. Apesar da promotoria rebater cada argumento da defesa, eles usavam termos técnicos e não eram claros o suficiente para que os jurados pudessem compreender. O diário com os relatos das agressões sofridas por Nicole e as gravações das ligações para a polícia, assim como o testemunho dos policiais que atendiam às ocorrências, também não foram muito relevantes para o júri. Uma das juradas, mais tarde, iria dizer em entrevista que aquilo só provava que O.J. era violento, mas não provava que ele havia matado Nicole e Ron. Mas a cartada final da defesa ainda estava por vir. Durante uma etapa do julgamento, a defesa chamou para depor o investigador Mark Fuhrman, um dos investigadores responsáveis do caso. Fuhrman foi perguntado se considerava racista ou se agia ou usava palavras ou termos racistas. Fuhrman, sob juramento, disse que não, mas a defesa tinha uma fita, onde Fuhrman havia dado uma entrevista para uma escritora que pesquisava sobre casos criminais e o modus operandi da polícia. Naquela fita, Fuhrman utilizava diversos termos racistas, degradantes e humilhantes quando se referia a pessoas negras. Aqueles áudios caíram como uma bomba e implodiram toda a tese e provas construídas pela promotoria. Mas a defesa tinha ainda mais uma carta na manga, queria enterrar definitivamente toda a argumentação da promotoria. As luvas encontradas na cena do crime e na casa de O.J. eram do tamanho extra G, mas claramente não iriam servir perfeitamente nas mãos de O.J. Ele tinha 1,85 m e pesava 100 kg. Talvez nenhuma luva de couro coubesse em sua mão, exceto se fosse feita sob medida. Um dos advogados de defesa provocou um dos promotores, dizendo que, caso ele não pedisse que O.J. experimentasse as luvas, ele mesmo pediria. O.J. coloca as luvas e elas não servem. Bom, não do jeito que O.J. tentou colocá-las. Segundo o jornalista e correspondente que cobriu o caso na CNN, Mark Watts, O.J. nunca foi um bom ator, mas naquele momento ele fez com que os jurados acreditassem que a luva de fato não poderia entrar nas mãos dele. Foram ouvidas 133 testemunhas, e os autos tinham mais de 50 mil páginas. O anúncio do veredito bateu recordes de audiência, superando a ida do homem à lua e o funeral do presidente Kennedy. Em 3 de outubro de 1995, o veredito foi anunciado. O.J. Simpson foi declarado inocente. Na rua, parte da população comemorava. Por outro lado, as famílias de Ron e Nicole estavam devastadas. O.J. era agora um homem livre. O julgamento do século até hoje levanta muitos questionamentos, sobretudo pelos erros da promotoria. Ainda segundo Mark Watts, o julgamento era de O.J. Simpson, mas conseguiram trocar e colocar Mark Fuhrman e a polícia de Los Angeles como réus. E é por isso que a defesa ganhou. Posteriormente, a família de Nicole moveu uma ação contra O.J. no Tribunal Civil. Esse julgamento não foi televisionado. A promotoria havia descartado muitas provas importantíssimas no primeiro julgamento, mas que foram utilizadas no segundo. Uma delas era que na cena do crime havia a pegada de um sapato. A pegada correspondia exatamente ao número calçado por O.J. Simpson. Era da mesma marca dos sapatos que ele usava, além dele ter sido fotografado várias vezes
utilizando aquele mesmo modelo de calçado. O.J. foi considerado culpado no julgamento civil e condenado a pagar 33 milhões de dólares à família de Nicole. Ao longo de sua vida, O.J. também foi condenado por outro crime. Em 2007, ele foi considerado culpado de sequestro armado e assalto agravado em Las Vegas, Nevada. Esse incidente ocorreu quando Simpson e um grupo de homens confrontaram 2 colecionadores de memorabilia esportiva em um hotel de Las Vegas. O.J. alegou que estava tentando recuperar itens de sua propriedade que haviam sido vendidos ilegalmente pelos colecionadores. No entanto, a acusação argumentou que o incidente foi um assalto planejado. Em outubro de 2008, O.J. Simpson foi sentenciado a 33 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 9 anos. Em 2017, ele foi posto em liberdade condicional após cumprir os 9 anos em regime fechado. Aos 76 anos, O.J. Simpson morreu no dia 10 de abril de 2024, em decorrência a um câncer de próstata. Esse foi o caso do julgamento do século, o povo contra O.J. Simpson. Se você curte conteúdos de crimes reais, casos misteriosos e sobrenaturais, não deixe de se inscrever no canal e assistir os outros vídeos. Obrigado por ter assistido.